Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de gravação do Livro dos Espíritos. Hoje aqui comigo Tiago e aqui Fábio que vos fala. E a gente vai continuar aqui então o livro segundo, né, que a gente iniciou, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, né? Então, quando ele vai falar aqui no capítulo 1 da origem e natureza dos espíritos. Então a gente vai continuar aqui hoje fazer a questão 82 e a 83. Então vou fazer a leitura e depois eu e o Tiago vamos abrir para os debates aqui. Então, a questão 82, Kardec pergunta: é certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria o mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogia e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Aqui tem um comentário de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Aqui também tem uma notinha de rodapé. Ele fala o seguinte: os espíritos revestidos do perispírito são o objeto dessa referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos na resposta ao item 79. Eu não tenho essa nota de rodapé no Kindle, cara. Interessante. Eu estou usando essa versão aqui, ó. Eu não estou procurando aqui. Uma versão mais antiga, é a tradução do Herculano Pires. Essa versão que eu uso do livro. Bacana. É interessante porque aqui a gente volta àquele conceito ainda do Livro dos Espíritos, que falta para a gente um pouco de capacidade cognitiva para entender o que eles estão explicando. Então, como é que eu posso explicar para um cego o que é a luz, né? Como é que um cego pode traduzir o que é a luz? Eu só posso explicar para ele nos termos que ele conhece. Então, aqui eles chamam de... Eles falam que o espírito é imaterial porque ele não é matéria. Mas isso não significa que ele não seja outra coisa, né? Então, como a gente não tem uma palavra para expressar o que é o espírito, então ele fala, não é matéria. O que você conhece por matéria, isso aqui não é o espírito. Mas já vieram obras, e mais obras, depois do Livro dos Espíritos, que trouxeram um pouco de elucidação a respeito do que seria o espírito, né? Inclusive, a gente largamente citado nesse estudo aqui, o livro Nosso Lar. No filme Nosso Lar fica muito mais fácil de compreender que no plano astral, né, na próxima camada vibracional que vem depois do plano material, você percebe ali que o que eles falam que seria imaterial é material para eles. Então eles possuem corpos, eles possuem estruturas físicas normais, possuem prédios, possuem trens, ônibus, enfim, uma série de estruturas para aquele tipo de sociedade ali que eles vivem. Se a gente pegar obras um pouco mais avançadas de outros planetas, você vê também que existem estruturas lá, não são materiais da forma da concepção física que a gente conhece aqui, mas eles possuem uma composição relativamente densa, a ponto de precisar se expressar do modo que a gente conhece. Porque a gente também já teve acesso a estudos que abordam o que seria o plano mental, né, que seria um plano mais de luz, embora ainda há um pouco de
de controvérsia, né, nesse parâmetro que vai um pouco mais, que se estende um pouco mais além, porque dizem que no plano mental você também tem as formas também, mas as formas são muito mais sutis e mentais, mas quando o plano mental se manifesta para nós aqui, ou quando alguém consegue acessar o plano mental, descreve como sendo um mundo de formas apenas, de luzes e de sentimentos e pensamentos. Mas no plano astral, que é o que a gente conhece, a gente entende que ali também existe um padrão de densificação do tipo de matéria que eles têm para poder desenvolver, enfim, a sociedade que ali tem que ser desenvolvida, os aprendizados que ali precisam ser executados, enfim, e o suporte também para o mundo material aqui, né, para o plano 3D, porque nada mais é do que o plano astral, nada mais é do que basicamente uma base, onde nós, como consciências mais livres e despertas, estudamos e auxiliamos o plano material aqui. Eventualmente, a galera desce aqui também para voltar para executar aquilo que está aprendendo. Bacana. Interessante é ressaltar assim, que ele vai falar aqui depois, né, da questão que não pode ser percebida pelos vossos sentidos, né? E aí a pergunta do Kardec é justamente nesse ponto, né? Ele vai perguntar se o espírito ele tem algo de material, né? E aí os espíritos vão responder para ele que o mais correto seria incorpóreo, né? Que é aquilo que tu está falando, né? Que não existe só essa realidade aqui material, que é essa que a gente vê né? Sente com os 5 sentidos físicos, né? Mas é algo que extrapola toda a nossa percepção de realidade. E daí isso acaba fugindo um pouco do nosso entendimento. Pô, mas peraí, há alguma força que eu não consigo ver, ela é responsável por movimentar esse corpo físico aqui, Fábio, e esse corpo físico aí, Tiago, e vocês que estão assistindo, né? Mas é difícil de entender quando a gente não percebe ela, né? Mas a gente pode fazer o caminho inverso, então a gente pode pensar que eu estou me manifestando a partir de um espírito que foi criado por Deus, então aí a ótica começa a mudar um pouco. E assim, veja, né? A gente precisa, por exemplo, do ar para respirar, né? Mas nós não vemos o ar, né? Mas ele está aqui, circundando tudo, e a gente capta essa atmosfera, os nossos pulmões vão fazer todo o processo ali para levar esse oxigênio para alimentar as nossas células, né? Para trazer energia e tudo mais. Então, vamos pensar talvez o espírito dessa forma também, né? Como algo que a gente não consegue ver, mas que ele está aí presente, e ele é responsável por tudo que a gente faz nesse plano aqui mais denso, né? Que é onde vai se manifestar os 5 sentidos nossos aqui, né? Eu acho que é isso, né? Eu estava pensando depois, lendo um pouco dessa questão, também estava pensando muito na questão da interação, que repetindo o que ele fala aqui, ó, não pode ser percebida pelos vossos sentidos, né? A gente sabe que a gente tem uma glândula na cabeça, que chama pineal, e ela é como se fosse uma antena, né? Que vai captar essas vibrações ou essas percepções que a gente não consegue ter com os 5 sentidos físicos. Então, aí é onde vai entrar a questão da mediunidade, né? Então, quando a gente começa a adentrar nesse campo, depois a gente vai começar a perceber, pô, eu senti uns arrepios e fui descobrir que era mediunidade, né? Então, será que talvez não tenha essa interação mesmo? Aqui ele está dando uma resposta reta e objetiva para o Kardec. Não, os 5 sentidos de vocês não podem perceber nada. Mas será que, de repente, se um espírito não se aproxima de mim, né, e eu tenho o meu campo energético, eu não vou sentir, né, com o passar dos anos num desenvolvimento mediúnico, né, ou mesmo naturalmente já acontece isso. Então, essas interações, na verdade, elas estão acontecendo o tempo inteiro, e se a gente parar para perceber, né, e aí é aquela história assim, pô, eu estou num dia corrido, eu estou cheio de tarefas aí do cotidiano para fazer, e será que eu não posso parar um pouquinho aqui para respirar, olhar o mar, olhar a natureza? E aí, nesse processo que eu vou me conectando mais e desenvolvendo essa sensibilidade para perceber mais o que extrapola os limites do meu corpo físico, né? E aí é onde entram essas interações, que o Kardec perguntou aqui, né? Mas acho que é isso, né? Queres comentar mais alguma coisa, meu irmão? Não, bora para a próxima. Então, vamos lá.
Então, pergunta 83. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Resposta dos espíritos: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas não é isso razão para a repelirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Eu gosto dessas perguntas que as respostas são bem evasivas. Os caras tiram pela tangente, né, cara? Bagre ensaboado, né? Nossa, sabãozão aqui, lindo, liso. Não podemos dizer no momento. É tudo que podemos dizer por enquanto. Exato. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer por enquanto. Porque o que será que a gente entra naquela... E, de novo, o bacana de revisitar o Livro dos Espíritos é que vieram tantas obras depois, né? Um conhecimento espiritualista, vou dizer espiritualista mesmo como um todo. Porque se você pegar um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco disso, um pouco daquilo, você consegue criar um mapa aí mais holístico de compreensão da coisa. Mas evoluiu bastante, cara, e a gente começa a ter pinceladas de algumas coisas. Claro, não a ponto de saber para onde vai o espírito no fim, né? Mas é interessante porque nós temos, por exemplo, a gente sabe que a gente possui 7 corpos, no mínimo 7 corpos espirituais. Eu lembro que teve uma live do mentor, que acho que o Equinácio falou isso, ele citou de uma forma bem sutil, ele falou, vocês conhecem 7 corpos espirituais, mas tem muito mais. Então, a gente nem sabe onde isso vai parar, cara, não tem a mínima ideia, assim, de falar qual que é o objetivo, ninguém sabe, cara. A gente estava comentando aqui nos vídeos anteriores, o universo, na teoria, teria 14 bilhões de anos, depois foi para 26 já, os caras estão falando em 26 bilhões de anos. Imagina um espírito. Não vamos nem pegar no começo, mas vamos pegar, sei lá, que tenha 18 bilhões de anos, cara, que é um grau evolutivo disso, sabe? A gente sabe que tem seres que habitam o Sol, todos os corpos celestes do universo são habitados. E a gente sabe que tem seres que habitam o Sol, mas um grau evolutivo, um ser que habita o Sol, né, estrelas, e o Sol é uma estrelinha pequenininha, cara, comparada a uma Betelgeuse, por exemplo, que é gigantesca, né, comparada ao Sol. Então, que grau evolutivo que esses caras estão, sabe? A gente sabe que tem o nosso Cristo planetário, que é Jesus, mas a gente também sabe que tem um Cristo do Sistema Solar, já citado em várias obras, inclusive esse dia. Estava até ouvindo um trecho de um livro do Chico. O pessoal estava debatendo numa live, quando o Chico teve a oportunidade de conhecer vamos assim dizer, um oficial, né, da federação que fica ali na região de Saturno para defender o sistema solar, e ele falou que ele respondia ao Cristo do sistema solar. Então imagina isso, né? Isso é só no nosso mundinho aqui do sistema solar. Então provavelmente esse Cristo do sistema solar responde a um outro Cristo, e por aí vai, né? A gente vai cada vez ficando maior a coisa, né? Então obviamente tem um grupo que comanda a nossa galáxia, e nossa galáxia é um pontinho de nada dentro de infinitas galáxias praticamente. Então a gente começa a viajar para onde vai o espírito, né? Então não tem como a gente designar que isso tem fim ou não. A gente também já citou em outros vídeos quando o professor Wagner Borges teve uma experiência, né, com seres muito elevados, e o mentor levou ele para conversar, ele fez perguntas desse tipo, e aí ele obteve resposta e obviamente não compreendeu nada, né? Nem o mentor dele compreendia. Então acho que por enquanto,
para o nosso estudo e para o nosso bem mental. Acho que é bacana a gente ficar aqui na parte mais rasa da praia, onde dá pé, a gente querer entrar e mergulhar no oceano e descobrir o que tem lá embaixo, porque a gente tem muito ainda que aprender. Primeiro precisa aprender a nadar, depois a gente tentar se aventurar em desbravar o oceano. Cara, interessante esse assunto que tu puxou, né? Dessa questão de... Ele pergunta aqui, né? Os espíritos terão fim? E aí a gente, quando tu relatou essa grandiosidade, né? Das interações desses espíritos, vamos dizer assim, de alta hierarquia, eu sei que, né, a humildade permeia esses seres plenamente e eles não vão te considerar menor do que eles. Simplesmente é um irmão encaminhado, né? Ponto. Né? Tu não é menor nem melhor. E aí, mas tu perceber, né, essas hierarquias, assim, tentar imaginar a grandiosidade de um Jesus, por exemplo, que já passou aqui pela Terra, né? Deixou a mensagem de amor, exemplificou através da sua conduta moral reta, né? E a gente está tentando ainda aprender o básico do que ele ensinou, então a gente está tentando, né, ainda. Aí a gente começa a perceber, como nós somos pequenos perante o universo, perante tudo isso que nos circunda, né? Aí eu convido até vocês a fazerem uma reflexão, sim, né? Porque às vezes a gente, nessa caminhada de querer entender ou buscar entender qual o sentido da vida, né? Qual o meu propósito aqui nesse planeta, né? Será que eu sou de outro lugar, do sistema solar? Será que eu sou de planeta tal? É isso que o Tiago estava falando, sabe? Eu acho que a gente não precisa muito se preocupar com isso agora. A gente tem que ficar nessa parte mais rasa da praia agora, né? Talvez com uma boinha no braço ainda, para aprender a nadar nesse mar aí infinito, né, de possibilidades. Porque nessa resposta que os espíritos vão falar exatamente isso. Nós somos seres infinitos e eternos, né? Então, vai chegar um momento, sei lá, bilhões de anos para frente, que nós nos tornaremos Cristos também, né? Então, mas isso também foge da minha compreensão. Então, assim, agora, nesse momento, o Fábio, sei lá, o Tiago, vocês que estão assistindo, a gente tem que cuidar o melhor possível das nossas vidas aqui nesse plano, né? Ou seja, aquilo que a gente falou várias vezes, né? Cuidar do presente, né? Cuidar do meu esforço pessoal e eu querer ser melhor a cada dia, né? E aí alcançando nesse processo um estado de consciência um pouquinho mais elevado que me permite talvez galgar esses passos aí em direção à luz um pouquinho mais extensos, vamos dizer assim, né? E a grandiosidade do universo ela vai sendo alcançada por nós à medida que a gente vai adentrando, né, nesse mundo evolutivo e expandindo a consciência a cada dia. Mas aqui na simplicidade do dia a dia, sabe? Nas tarefas aqui de casa, vou ali, vou lavar uma louça, vou cuidar da arrumação da casa, vou fazer minhas tarefas do trabalho, vou cuidar do meu filho, vou sair para passear, vou me conectar com a natureza quando puder, né? Então, nessas pequenas coisas da vida aí que a gente vai se reconectando com sei lá, vou chamar de matriz primordial, ou Deus, enfim, ou a consciência cósmica primeira, né? O fato é que a gente está fazendo esse caminho e a gente nem percebe, né? Exato, cara, e eu vou adicionar um pouquinho mais aí, um pouquinho mais de tempero no seu convite à reflexão do pessoal, cara. Imagina o quanto você já não viveu. Imagina a jornada linda e maravilhosa que cada um de nós já não enfrentamos, né? Claro, sempre pelo fato da gente estar aqui, né? Com certeza foi premiada de dor, sofrimento, e erros, né? Equívocos para cá e para lá, mas como a própria espiritualidade maior diz, não tem nada errado. Então a gente sempre aprende com tudo que a gente está fazendo. E são apenas caminhos que a gente escolhe. Mas nós já somos seres milenares, até maior, até mais que isso. Falta a nossa compreensão também. E o quanto a gente já não viveu, o quanto a gente já não aprendeu para estar aqui nesse exato momento. Lembrando que isso aqui provavelmente é o nosso melhor momento. Então, por quantos planetas a gente já passou, por quantas formas nós já tivemos.
para estar aqui, neste momento na Terra, reencarnada neste momento, ou encarnada, depende, tem até gente que acabou de encarnar aqui, que veio de outro planeta, para tentar ser melhor. Com vários exemplos, não somente, claro, aqui a nossa egrégora, o nosso estudo, a nossa linha de trabalho é baseada na linha crística, né, de Jesus, mas você tem outros exemplos aí no próprio planeta, outras linhas, que são tão belas quanto, que dão um exemplo também, e tudo isso para ajudar a gente a evoluir, conseguir dar esse próximo passo e sair do rasinho e passar ali a parte da arrebentação das ondas, que por enquanto a gente só tá tomando onda na cabeça, né? É bem isso. A gente tá numa fase que a gente só toma onda na cabeça. Mas já já isso passa, cara. E quando passar, a gente vai continuar evoluindo e trabalhando juntos. E isso que o Fábio falou é verdade. Em algum momento. E o bacana é isso, né? O bacana é que a gente sabe que em algum momento todo mundo vai dar certo. Já demos, né? Mas assim, certo no sentido de evolutivo, sabe? Então a gente vai alcançar graus assim bem bacanas de evolução. A gente um dia vai chegar a um grau de Jesus e além também, que a gente nem sabe o que vem depois. Quem sabe quando a gente passar pro próximo, a gente já começa a vislumbrar um pouquinho mais do que vem pela frente. O bacana é isso, cara. O bacana é que todos nós vamos chegar lá. Todos, sem exceção. Todos. Todos. Cedo ou tarde, nós vamos chegar lá. E é isso, meu cara. Isso é fato. Acho que esse vídeo ficou bem bacana. Reflexões profundas aí para uma segunda-feira de manhã, que é quando a gente está gravando, pessoal. Então, a gente deseja... Primeira manhã, começa com esses papos. Papos filosóficos, mas eu gosto bastante, né, pessoalmente. Gosto de dar umas viajadas aí. Mas é isso, pessoal. Então, obrigado aí pela paciência de vocês. Se curtiram esse vídeo, deixem o seu like para apoiar o canal. E a gente deseja para vocês aí do fundo do coração, acho que é sábado, né, que sai esse vídeo. Sábado. Um fim de semana lindo, abençoado, uma semana de muita luz aí para vocês também. Tiagão, um abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.